Olá! Se você quiser saber sobre as consequências de não se operar uma hernia de disco, fique comigo. Olá! Eu sou o Dr. Vitor Rosseto Barbosa, médico neurocirurgião funcional. E eu quero falar hoje sobre um assunto um pouco diferente, que é o lado contrário da história. Temos que operar a hernia de disco? O lado contrário é: e se eu não operar a hernia de disco? Como assim? Toda hernia de disco tem que ser operada? Não, não é toda hernia de disco que tem que ser operada. A minoria, para falar a verdade, tem que ser operada. Mas eu também não posso negligenciar aqueles casos em que há uma indicação cirúrgica e, não quero operar. Podem ter consequências. E isso é o que eu quero expor agora. Quais são as consequências de não se operar uma hernia de disco que deveria ser operada? Por que deveria? Tem alguns riscos de não se operar uma hernia de disco. Quando ela comprime o nervo e o nervo entra em sofrimento, inicialmente vai ter um quadro de dor, que vai ser uma dor que começa nas costas, desce pelo bumbum, pela parte de trás da perna e vai até o pé. Depende um pouco de qual é a altura da hernia de disco. E depois vai ter a alteração de funcionamento do nervo. Inicialmente uma alteração de sensibilidade, que é a parte mais sensível do nervo. Então começa a ter uma dormência, um formigamento. E nos casos mais graves vai começar a ter um quadro de alteração motora. Então a função motora do nervo vai ser comprometida. Que o nervo está ali para assim, tira a área específica dele e está lá para movimentar uma parte específica. E aí o paciente entra numa urgência, que é o paciente com déficit de força, com fraqueza associada a uma hernia de disco. Isso começa a ficar de tratamento mais rápido, porque o risco de sequela quando tem um déficit de força, se não tratado rapidamente, é muito grande. Tem uma outra condição, que é quando a hérnia acomete a parte do xixi e do cocô, que a gente chama de sela, anestesia em sela, caldequina. Quando tem o comprometimento de caldequina, também é uma outra urgência, essa é mais urgência ainda. O risco de sequela com uma caldequina, 72 horas. Não operou em 72 horas, muito provável vai ter uma sequela. E nós temos os casos em que não tem um déficit de força, mas tem aquela dor, que ela vai persistindo. Aí foi feito o tratamento clínico adequado. Deu ali a medicação anti-inflamatória, foi feita a fisioterapia, o paciente continua mantendo o quadro de dor. Esses pacientes que têm dor por mais de 6 meses, começa a aumentar o risco de cronificação da dor. O nervo está ali, comprimido, sendo machucado. Ele vai perdendo a função sensitiva dele. Mesmo que faça a cirurgia e descomprime esse nervo, depois de 6 meses começa a aumentar muito a chance de ficar com uma sequela. Está descomprimido, mas vai ficar com uma dor crônica. O nervo não funciona adequadamente a parte sensitiva. Então, não operar uma hernia de disco que tem indicação de cirurgia, dor persistente, fraqueza, déficit motor, ou o que a gente chama de caldequina, perde o controle do xixi e do cocô, vai ter a sua consequência. Cada um tem o seu prazo. A mais urgente de todos, a caldequina. Depois nós temos as pacientes com déficit motor, também uma urgência, não tão rápido igual a caldequina, mas é interessante operá-la antes de 2 meses. E temos o quadro de alteração sensitiva persistente, dor persistente. E aí o risco de cronificação da dor. Muitos pacientes optam por não fazer a cirurgia, mas eles precisam estar sabendo que existe risco em não fazer essa cirurgia. Não devemos operar todas as hernias de disco, mas também não podemos negligenciar as que têm indicação cirúrgica. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Alguém pode estar querendo saber sobre essa informação. Até a próxima. Obrigado.